Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero louvar a Deus por mais esta maravilhosa oportunidade que Deus me concede. Quero louvar a Deus pela sua vida, você querido e amado professor da Escola Bíblica Dominical. Nesta oportunidade, estou aqui com mais um resumo da nossa lição bíblica da classe de adultos. Nesta oportunidade, estaremos estudando a lição de número 3, que traz o seguinte tema: a mordomia da alma e do espírito. A mordomia da alma e do espírito. O texto áureo nos diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5:23. A verdade prática nos diz assim: ao lado do corpo, a alma e o espírito devem estar preparados para a vinda do Senhor Jesus Cristo. O objetivo geral desta lição nos diz assim: o professor deve conscientizar que, ao lado do corpo, a alma e o espírito devem ser preservados para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Os objetivos específicos, como sempre digo, eles estão relacionados a cada tópico da nossa lição bíblica. Por exemplo, o professor deve sempre estar atento a isto. O tópico 1 diz assim: conceituando a alma e espírito. O professor deve conceituar alma e espírito, expor neste tópico, conceituar, definir para a sua classe. O segundo tópico nos fala sobre a mordomia da alma. O homem interior o professor deve relatar a mordomia da alma. E o terceiro tópico, a mordomia do espírito. O professor deve apresentar para a sua classe, para os seus alunos, a mordomia do espírito. Como sempre, o professor deve pesquisar, se aprofundar no conhecimento para expor com melhor qualidade o ensino da palavra de Deus para os seus alunos. Como já disse a você nesta oportunidade, o ponto 1 fala aí sobre o seguinte tema: conceituando a alma e espírito. O professor vai falar o significado de alma, tanto no Antigo Testamento, como também no Novo Testamento. Então, olhando para este primeiro ponto, para a introdução também desta lição, o professor deve relatar ou relembrar diante da sua classe uma grande verdade. Na lição passada nós estudamos sobre a mordomia do corpo, o cuidado para com o corpo, o cuidado para com o templo do Espírito Santo, o cuidado que o cristão deve ter, e falamos acerca da mordomia do corpo. É interessante fazer esta observação. Se, como cristão, devemos cuidar do nosso corpo, também temos uma grande responsabilidade de cuidar do espírito e cuidar também da nossa alma, pois eles precisam também de cuidados. Então, neste tópico 1 aí, o professor vai conceituar o que é alma para os seus alunos.
É bem verdade que é necessário que você pesquise, né? Pesquise bastante acerca deste assunto, pois é um assunto complexo, né? É um assunto que precisa ser estudado com muito cuidado. Eu recomendo para você, querido professor, que você tenha em suas mãos para expor este assunto e estude uma boa teologia sistemática, estudar um pouco sobre a antropologia, para que você venha explicar com muito cuidado este assunto diante da sua classe e diante dos seus alunos. É interessante observarmos acerca da origem da alma e a teoria da pré-existência e a teoria do criacionismo, a teoria da participativa. Isso precisa ser exposto com muito cuidado, para que os seus alunos venham entender este assunto. A teoria da pré-existência. O que é isto? O que é isto? É um dos fundamentos da doutrina espírita. Ou seja, segundo essa ideia, deixa eu ler para você aqui. As almas existem em esferas diversas do mundo espiritual e entram no corpo gerado no processo chamado reencarnação. Essa teoria tem origem no maniqueísmo, doutrina pela qual se ensinava que o espírito era puro ao lado da alma que já pré-existia. Mas é bem verdade que essa teoria não tem qualquer fundamento bíblico. Não existe nenhum fundamento bíblico. Por quê? Porque o homem foi criado alma vivente somente após o sopro de Deus. Segundo, os maus atos e a depravação do homem são decorrentes de uma causa primária, o pecado de Adão. E terceiro, Deus fez o homem, incluindo a sua parte imaterial, espírito e alma. Também espírito e alma. Então essa teoria da pré-existência não há fundamento bíblico. Não existe nenhum fundamento bíblico, para crermos nisto. Então, querido professor, você precisa expor com muito cuidado diante da sua classe. E eu recomendo que você pesquise, que você estude bastante acerca deste assunto, sobre o criacionismo. Essa teoria baseada no pensamento filosófico grego. Deus dedica-se à criação da alma diariamente, ou seja, todos os dias. Isto não há fundamentação bíblica, da doutrina bíblica, do ensino bíblico para esta teoria. Não é bom que você exponha com muito cuidado sobre estas teorias, a teoria da pré-existência, a teoria do criacionismo e a teoria participativa. E por isso que eu recomendo que você tenha em mãos uma teologia sistemática muito boa, para que você venha ler sobre este assunto e expor para os seus alunos. Segundo tópico fala sobre a mordomia da alma, o homem interior. O professor deve abordar neste tópico a importância do cristão cuidar bem de suas emoções, a necessidade da alma, a santificação da alma. A alma também precisa de cuidados. Assim como também o espírito. E há uma coisa importante a ser relatada aqui sobre a santificação dos pensamentos. Vimos que a alma é a sede das emoções, dos sentimentos e dos pensamentos. A sua mordomia deve zelar por tudo que preenche o pensamento do crente, conforme ensina o apóstolo Paulo. E que coisa maravilhosa o cristão cuidar bem da sua alma, das suas emoções. E isto é
necessário, é preciso também zelar. E por fim, aí o terceiro ponto fala sobre a mordomia do Espírito, andando em Espírito e frutificando o Espírito. O que é o Espírito? O Espírito é a parte imaterial que habilita, o homem a ter comunhão pessoal com Deus, o seu Criador. Glória a Deus por isto. E aí, como é que se pode cuidar do Espírito? Andando em Espírito. O crente deve procurar andar em Espírito, glorificando a Deus, glorificando ao Senhor e frutificando no Espírito. Exercer e ter em sua vida as qualidades do fruto do Espírito, os aspectos do fruto do Espírito. Pecados relacionados ao Espírito, contra o Espírito, é terrível, irmão, e o cristão precisa ter cuidado. Por exemplo, a idolatria, o orgulho, o egoísmo, isto afasta o homem de Deus. Faculdades do espírito humano, a fé e a consciência. Então, queridos, querido professor, eu desejo que você seja grandemente abençoado por Deus. Desejo que você venha ser abençoado pelo Senhor. Pesquise bastante, estude bastante. Tenha em mãos um bom comentário bíblico, tenha em mãos uma boa teologia sistemática. E que a sua exposição desta lição venha ser de uma forma impactante diante da sua classe e diante dos seus alunos. Deus abençoe sua vida de uma forma especial. Deus abençoe sua vida e que neste domingo, na exposição desta lição, a sua classe, sua igreja cresça a cada dia na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva e ative o sininho das notificações para receber as notificações sempre que enviar um novo vídeo aqui no nosso canal. Deus abençoe a sua vida de uma forma especial. Estude, pesquise bastante e que sua classe a cada dia cresça na graça e no conhecimento de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus abençoe a sua vida.